Sabe aquele monte de criança que você vê na rua usando camisa do Borussia Dortmund, do Real Madrid, do PSG, do Manchester City? Tenta perguntar para eles a escalação desses times. A grande maioria, por incrível que pareça, vai saber te responder. Agora pergunta para eles se eles já assistiram um jogo sequer de um desses clubes. A grande maioria vai te responder que não. O Pro Evolution Soccer e principalmente o FIFA vem mudando a relação de uma nova geração com o jogo real. E pode estar mudando até a sua relação. Mas será que um game pode fazer você gostar mais de futebol? Se o único jogo de videogame relacionado a futebol que você já jogou foi o FIFA, saiba que antes de tudo isso havia o International Superstar Soccer. Talvez a primeira febre virtual que todo boleiro brasileiro queria viver. O jogo da Konami tinha os ingredientes suficientes para qualquer apaixonado por futebol se satisfazer. Em uma época em que a licença dos nomes reais dos jogadores não era nem pauta, ídolos desconhecidos eram construídos e mudaram a relação de uma geração com um videogame. O Alejo talvez seja o maior nome a se destacar no Brasil. Ele era um gênio com um pixel no pé. Fitas eram assopradas, juiz virava cachorro e o mais importante de tudo, a versão que se jogava no país era adaptada para o gosto do brasileiro. Eram as famosas versões modificadas. Esse é o Pedro Falcão, um dos caras por trás da Sociedade Histórica de Videogames do Brasil e diretor do documentário Paralelos, que aborda justamente a importância desses games mais acessíveis na história gamer do Brasil. Games e produtos tecnológicos sempre foram muito caros pra gente, né? Então, isso fez com que, digamos, as pessoas procurassem soluções paralelas e mais baratas, mas que elas ainda pudessem fazer parte do discurso cultural popular, assim, seja através dos games ou através de filmes, mas essa questão foi muito importante, principalmente para os games, porque além de popularizar os jogos que eram de difícil acesso ou que eram muito caros para os jovens da época, muita gente acabou aprendendo a mexer e modificar os jogos que eles estavam pirateando. E no caso do International Superstar Soccer, até a narração tentava aproximar o brasileiro do game. Futebol brasileiro 96. Bom pegada. Foi muito interessante que as pessoas começaram a pensar, bom, já que não tem esses jogadores no jogo, a gente vai começar a botar os nossos, que a gente conhece. E assim foram surgindo os primeiros mods dos jogos de futebol. Então, os games se esforçavam para atrair o torcedor do futebol real. Não tinha uma cultura gamer como se tem hoje no Brasil. E o único meio de se chegar a esses jogos era gostando de futebol. Parece até óbvio, né? Mas não é. O FIFA não era nem de perto o principal ponto de contato entre gamer e fã de futebol. O primeiro FIFA, aliás, não tinha a atenção necessária de quem desenvolvia o jogo. E tem gente que afirma com toda certeza, a EA Sports não estava nem aí pro game que um dia se tornaria um vício para muita gente. EA Sports, it's in the game. Futebol para a EA não era uma coisa, não era um produto que ainda era certeza que ia funcionar, não tinha essa ideia de jogo global que nem tem hoje. E os jogos de futebol fora da EA de sucesso, eles estavam começando a crescer. Tinha um jogo que eu sou apaixonado, que é o Sensible Soccer, até hoje eu jogo em emulador. Tinham outros jogos que estavam começando a fazer algum sucesso, mas era um sucesso tímido. A EA ainda imaginava que era um mercado muito mais regional do que global. Se você lê como foi produzido o FIFA 94, é um pouco incrível, assim. Era uma equipe bem tímida, que trabalhava remotamente, assim, quando você vê o jogo que foi feito e a quantidade de inovações que ele tinha, é bem impressionante acompanhar o processo, assim. A evolução dos games de futebol aconteceu de maneira mais acelerada a partir dos anos 2000, mas mesmo com todas as atualizações na jogabilidade, tudo ainda era muito nichado e voltado principalmente ao amante do jogo real. Os títulos de Wing Eleven, né, que como falavam na época, era uma época que eu tinha muito tempo para jogar, assim, e tinha toda essa característica de você poder customizar o jogo, você não saber quem eram os jogadores, porque vinha título em japonês. Era engraçado você olhar para trás e pensar que os primeiros FIFAs não tinham nomes dos jogadores reais, né? Hoje em dia, inclusive alguns Winning Elevens que a gente jogou também tinham essa característica durante muitos anos. Com o passar dos anos, as novas gerações foram se distanciando do futebol brasileiro por diversos motivos. A vinda de cada vez mais campeonatos europeus para os canais de TV e a falta de craques e jogadores importantes que começaram a sair muito cedo do país
resultaram numa idolatria exagerada ao futebol internacional. Camisas começaram a ser cada vez mais vendidas e os games que antes eram disputados com clubes brasileiros e aquela narração tosca começaram a ser cobiçados pelo realismo e a possibilidade de ser um manager em território europeu. Essa nova tendência começou a influenciar um público mais novo, que começou a conhecer mais sobre futebol sem precisar necessariamente assistir ao futebol. O curioso é que o FIFA acabou influenciando países onde a cultura do futebol não era tão presente na história. É o caso dos Estados Unidos. O Anthony Press é um fanático por futebol, é um apresentador que já produziu programa até para ESPN lá na gringa. Ele confessou para mim que seu amor pelos clubes e pela bola aumentou justamente por conta dos games. Playing FIFA, I feel, is like really important to anybody who wants to get into soccer. I used it as a tool to kind of like learn all of these different clubs and like, you know, their colors and their badges and their important players, and like even my friends that weren't into soccer at the time, when I started playing FIFA with them, they eventually started like supporting clubs and all these different things. Se antigamente os fãs de futebol tinham que caçar os melhores games para se entreter, hoje o mundo virtual para alguns pode oferecer até mais do que o mundo real. Justo. De uma maneira muito peculiar, surgem novos apaixonados por futebol. Ou seriam novos apaixonados por games? Hoje em dia esse nível de realidade ele é muito grande, assim, e existem pessoas que se interessam por jogar FIFA sem necessariamente gostar de futebol, até desenvolvem um gosto pelo futebol via FIFA. E também não faço nenhum juízo de valor, assim, acho que para mim me causa uma estranheza, porque não foi a maneira como eu cresci. Mas eu acho que é melhor que uma pessoa se apaixone pelo jogo assim do que não se apaixone, ou enfim, tenha outros gostos. Quanto mais fotorrealista for um jogo, mais realista ele for, mais ele vai chamar a atenção, de certa forma, do público. Então é muito natural que, de fato, a gente tenha criado uma própria geração de jogadores que automaticamente entendem jogos que têm mais gráficos e mais fotorrealismo, são jogos melhores. Dado que 41% dos brasileiros não se interessam mais por futebol, e isso é mais acentuado nas camadas mais populares, o que vier é lucro, assim, cada um tem que achar o seu jeito de gostar disso. Que bom que essas pessoas estão encontrando uma maneira de gostar do jogo, assim. Esse foi o primeiro episódio do Radar Peleja, um novo programa que vai trazer assuntos que estão no meu radar que eu gostaria de debater com você. Se você é novo aqui no Peleja, aproveita já para se inscrever, tem muita coisa boa acontecendo no canal. Siga a gente também nas nossas redes sociais. E se tiver um assunto que está no seu radar também, deixa aí no comentário, porque isso pode virar um episódio futuro aqui no Peleja. Valeu, abraço!